gração do Senhor Jesus Cristo, semana passada nós iniciamos a exposição dessa passagem e nós vimos que aqui do verso 21 ao verso 31, o apóstolo ele nos apresenta detalhes da doutrina mais fundamental para nós como crentes. Ele nos apresenta a doutrina da justificação pela fé. Nós vimos que até aqui, até esse ponto, até o final do verso 20 do capítulo 3, o apóstolo tem se esforçado para mostrar a nossa suprema necessidade do Evangelho. Ele faz isso mostrando o quão nós somos pecadores, mostrando que de fato todos nós pecamos e estamos, portanto, debaixo da ira de Deus. Ele nos mostra a nossa condição alarmante, não apenas de pecadores, mas de culpados diante de Deus. E que, portanto, merecemos a ira do Senhor. E que sem Deus estamos absolutamente sem esperança alguma. Porém, a partir do verso 21, ele passa, meus irmãos, por assim dizer, a manifestar, a descortinar, a expor para nós a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós que, embora humanamente falando, não há saída para nós, não há esperança alguma de salvação, Deus manifestou a sua justiça. Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa saber que o Senhor, a despeito de sermos culpados diante dele, o juiz de toda a terra, de saber que os nossos pecados merecem a punição eterna, Deus graciosamente proveu para nós um caminho de justiça, um caminho onde nós, embora pecadores, embora culpados, possamos ser pronunciados como justos diante de Deus. E assim ele nos apresentou, tem nos apresentado a doutrina da justificação pela fé. Nós vimos ainda em recapitulação o que a doutrina da justificação pela fé, ele é um elemento, quiçá o elemento central, o elemento fundamental de toda a salvação, mas sim um elemento da doutrina da salvação de forma mais ampla. Vimos que a doutrina da salvação, ela começa com a eleição eterna, na eternidade passada, quando Deus escolheu aqueles a quem ele iria salvar, passando pelo chamamento, pelo seu Santo Espírito, quando o Senhor, no nosso tempo presente, na nossa vida, ele envia o seu Santo Espírito para nos converter, para nos regenerar, para abrir os nossos olhos e compreender as maravilhas do Evangelho. E é nesse momento que o Senhor nos justifica de todo o pecado. É nesse momento que entra a justificação pela fé, por meio do qual os nossos pecados são efetivamente perdoados. Mas do perdão de pecados, o Senhor nos leva à libertação dos pecados, que agora a doutrina da santificação, que ele irá mostrar mais adiante em outros capítulos, pelo qual o Senhor nos purifica e nos liberta da escravidão do pecado e nos faz agora servos da justiça. Da santificação, na verdade, antes da santificação, nós temos a adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai, e sendo justificados, nós agora fazemos parte da família de Deus. E por fim, depois da perseverança dos santos, o Senhor, na eternidade futura, haverá de nos glorificar para todo sempre. Haverá de nos redimir por completo, nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. E tudo isso é a salvação do Senhor. Da eleição à glorificação é a salvação de Deus. E aqui o apóstolo ele tem mostrado, meus irmãos, o elemento central da salvação. O elemento pelo qual nós temos efetivamente os nossos pecados perdoados. Como pode pessoas que são culpadas ser pronunciadas justas? E de fato esse é um grande dilema, meus irmãos. Um dilema, podemos dizer, até mesmo para Deus. Pois Deus é justo. Deus não pode simplesmente deixar para lá. Deus, se ele é justo, ele não pode
não aplicar a sua justiça. Ele deve aplicar a sua justiça em todo o rigor da sua lei. Então, como pode, para nós, termos os nossos pecados perdoados diante de um Deus que é justo? E é aqui que o apóstolo Paulo manifesta a maravilha, a geniosidade da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, com respeito à justificação. Ele mostra como um homem pecador pode ser justo, como alguém culpado pode ser absolvido. E nós vimos que é mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos, meus irmãos, aqui ainda em recapitulação, que o apóstolo nos apresenta, nós vimos características gerais dessa justiça de Deus, dessa forma como Deus nos torna justos, embora culpados. Nós vimos, por um lado, em primeiro lugar, semana passada, que essa é uma justiça que foi manifestada sem lei, porém testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça que Deus proveu para nós, ela não veio por meio da observância dos ritos da antiga aliança. A antiga aliança, embora não provia o perdão de pecados, o sacrifício de animais, a circuncisão, o altar, todo aquele sistema religioso da antiga aliança, nada daquilo efetivamente provia o perdão de pecados, mas tudo aquilo testemunhava para o perdão de pecados que haveria de vir por meio de Jesus Cristo. Por isso, a justiça de Deus é sem lei. Não é a lei que opera a justiça, mas a lei testemunha a respeito da justiça. A lei por inteira, toda a antiga aliança, todos os aspectos do Antigo Testamento, na lei e nos profetas, tinham um propósito: apontar, como diz João Batista, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei testemunhava a respeito dessa justiça. Justiça essa que é mediante a fé, essa é a segunda característica geral que vimos, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa justiça de Deus, essa forma como nós temos os nossos pecados perdoados, não é por meio das obras, não é por meio de nós pagarmos penitência ou de alguma maneira nós compensarmos aquilo que fizemos de errado, mas não, é pela fé. É confiando naquele que fez. É confiando na obra suficiente, cabal de Jesus Cristo, na sua vida, na sua morte, confiando naquele que é capaz. Plenamente, nós temos os nossos pecados perdoados. E a essa fé justificadora, nós não podemos misturar mérito algum nosso. Nós não podemos dizer que se os nossos pecados perdoados é porque nós em algum grau fizemos por merecer, nós em algum aspecto nós conquistamos o favor de Deus. Não, a fé é como um mendigo estendendo a mão para receber toda uma dádiva daquele que passa. O que aquele mendigo fez para merecer? Absolutamente nada. O mérito é todo daquele que concede, da generosidade, dos recursos, daquele que abençoa o mendigo que meramente estendeu a mão. Assim é a fé, é estender a mão para receber do Senhor toda a justiça de Deus, o perdão de pecados. Mas vimos, meus irmãos, também que isso é para todos, é sobre todos os que creem, não é apenas para os judeus, mas é para todos os que de fato confiam. Isso é um aspecto que veremos mais detalhadamente num sermão subsequente. E por último, nós vimos, meus irmãos, e talvez o aspecto mais importante, é o aspecto da graça. Quando ele diz, no verso 24, que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Se por um lado, da nossa parte, o perdão de pecados é recebido pela fé, quando nós exercemos a fé, exercemos a confiança naquele que fez a promessa, por outro lado, da parte de Deus, a salvação é dada gratuitamente, é dada graciosamente. O Senhor não nos cobra nada, o Senhor não requer nada de nós para que nós sejamos absolvidos
perante o seu tribunal, é tudo de graça, é tudo maravilhosamente concedido de forma gratuita, gratuita. Nenhum centavo é concedido. Nada. Não precisamos pagar nada para termos os nossos pecados perdoados. E isso magnifica a bondade de Deus. E essas, meus irmãos, são características gerais que nós vimos de como o nosso pecado é perdoado. Ele é perdoado por meio da obra de Cristo, testemunhada pela lei, crida com o exercício da fé em nós e manifestando a graça de Deus. É gratuito. O perdão de pecados não é comprado por nós, mas é gratuitamente concedido por Deus. Porém, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ainda que apenas nos versos 24, a segunda parte do verso 24, e a primeira parte do verso 25, ele nos mostra características específicas da doutrina da justificação pela fé. Ele nos mostra efetivamente como o pecado é perdoado. Pois repare que nessas características gerais, o apóstolo não respondeu o dilema. Ele não respondeu ao dilema de como um Deus justo pode perdoar pecados. De fato é pela fé. De fato é pela graça. De fato é por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas como isso se opera? De que maneira Deus pode permanecer na sua plena justiça e conceder o perdão? Meus irmãos, de fato, esse é o grande dilema para nós. Que nós muitas vezes nos esquecemos que Deus, ele tem que exercer a sua justiça. Que o Senhor, ele não pode, sem violar a sua própria natureza, simplesmente virar o rosto e deixar passar os nossos pecados. O pecado tem que ser punido. E é nesse aspecto, meus irmãos, que o apóstolo aqui, ele nos apresenta duas palavras que queremos considerar hoje, nessa manhã. Duas palavras que mostram para nós o mistério do Evangelho. Que mostra como um Deus justo pode perdoar pecadores. E as duas palavras que nós temos aqui, meus irmãos, são as palavras redenção e propiciação, que nós temos aqui nos versos 24 e 25. Redenção e propiciação. E assim, meus irmãos, considerando essas duas palavras, queremos avançar na nossa consideração da doutrina da justificação pela fé, com o propósito agora de entender como ela funciona. Entender os meandros, não apenas como ela chega a nós, isto é, pela fé, nós já vimos isso, mas como é possível. O que foi que Deus precisou fazer? Que milagre da parte de Deus precisou ser executado para que, de fato, os nossos pecados fossem perdoados. Meus irmãos, o primeiro aspecto, então, que queremos considerar é o aspecto da redenção. Isso aqui nós temos no verso 24, quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Meus irmãos, de fato, uma das coisas maravilhosas a respeito do perdão de pecados é aquilo que o apóstolo já disse, que nós reiteramos, é que é gratuito, não é? Quando consideramos de fato o tamanho do nosso pecado e pensamos que o Senhor gratuitamente diz, está perdoado. Quantas vezes nós lemos no Evangelho, o Senhor virá para um pecador e dizer, filho, estão perdoados os seus pecados? Assim, de uma forma tão simples, de uma forma tão gratuita, sem impor nada, sem cobrar nada, sem requerer nada, para que o perdão de pecado fosse concedido. Isso é algo que nos enche os olhos. Considerar a gratuidade do perdão de pecados. Porém, meus irmãos, embora o pecado é concedido gratuitamente, nós precisamos compreender
que o perdão de pecados não é de graça. Um preço precisou ser pago. Um preço, e não pense que foi um preço baixo, o preço mais alto que se pode pagar foi pago pelo próprio Deus para que os nossos pecados fossem perdoados. Meus irmãos, nós sabemos que nada é de graça, não é? Quando falamos que algo é gratuito, meus irmãos, isso é meramente uma ilusão. E no sentido mais absoluto da palavra. Nada, absolutamente nada é de graça. Para que algo possa ser concedido gratuitamente, alguém precisou pagar o preço. Alguém precisou pagar, arcar com o custo daquilo que nós chamamos de ser gratuito. Sim, as coisas podem ser concedidas gratuitamente, mas para isso, antes, alguém precisou pagar. E a mesma coisa com respeito ao perdão de pecados, meus irmãos. Perdão de pecados, quando nós concedemos o perdão, muitas vezes nós pensamos que é algo gratuito, não é? Nós simplesmente deixamos para lá. Não, deixa para lá, tudo bem, está perdoado. Nós nos esquecemos. Nós simplesmente deixamos e fazemos vista grossa e seguimos com a nossa vida, mas com respeito ao perdão que Deus concede, Deus não pode deixar para lá, o preço precisa ser pago. É gratuito para nós. Mas o perdão de pecado não foi gratuito para Deus. Deus pagou o preço. E, meus irmãos, considerar que Deus pagou o preço, isso só magnifica a graça de Deus. Quando nós concedemos gratuitamente algo que é nosso a alguém, nós damos de presente algo para alguém, e esse presente não nos custou nada, de fato, há um elemento de graça aqui. Agora mesmo, nós fizemos uma reforma na nossa casa, e tinha vários itens lá que estavam guardadas, e percebemos que eram itens que não nos serviriam mais, não tinha mais utilidade, e nós fizemos até uma brincadeira com os irmãos, alguns num grupo dos jovens da igreja, nós distribuímos várias dessas coisas, e foi útil para vários irmãos que pegaram esses bens e vão usar nas suas próprias vidas. E de fato, quando fazemos algo assim, há um elemento de graça nessa atitude, não é? Da graça. Pois pegamos aquilo que era nosso, pensamos que outra pessoa poderia utilizar, pensamos na necessidade de alguém e assim estendemos aquela dádiva para outra pessoa. Mas quando aquilo que damos nos custou um preço, mas quando aquilo que nós concedemos a alguém nos custou um preço, e um preço muito caro, isso só magnifica a graça no ato de conceder, não é? Torna a graça muito mais maravilhosa. Porque foi custosa. Porque de fato mostrou que da nossa parte nós exercemos grande sacrifício para conceder aquilo que para você chegou gratuitamente. E assim é com a graça do perdão de pecados. Quando o Senhor, meus irmãos, nos perdoou gratuitamente, compreenda, não foi gratuito para Deus, e é isso que está implícito, ou melhor, está explícito, quando o apóstolo Paulo diz, no verso 24, que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Interessante considerar que o apóstolo Paulo colocou lado a lado, no mesmo versículo, essas duas palavras. A graça gratuita e a redenção que há em Cristo. Gratuito para nós, para Deus um alto preço. Meus irmãos, a palavra redenção significa justamente isso. A palavra redenção nós usamos muito, não é? É uma palavra que faz parte do nosso vocabulário cristão, mas muitos de nós não entendem o significado da palavra. Redimir significa pagar o preço para conceder a liberdade. Esse é o sentido da palavra. É conceder a libertação por meio de um preço. É a palavra usada, por exemplo, para libertar escravos no tempo bíblico. O escravo que
estava preso ao seu senhor e que tinha a sua liberdade comprada, e portanto agora ele vai livre, ele segue livre da sua escravidão, ele foi redimido. É por isso que o povo de Israel é dito que eles foram redimidos do cativeiro do Egito. Eles estavam escravos, eles eram escravos no Egito, serviam a Faraó, não tinham liberdade, não tinham domínio nem direito sobre as suas próprias vidas, mas Deus os redimiu. Deus os resgatou da sua condição de escravo e Deus pagou o preço. É isso que a palavra redenção quer dizer. Nela, nessa pequena palavra, está a ideia do preço que foi pago. E Deus não esconde isso, não é? Ele coloca isso muito explícito para nós, ele disse, é de graça para você, mas não foi de graça para mim, diz o Senhor. Eu paguei o preço. Eu lhes redimi. E implícito nisso está a ideia, meus irmãos, que precisamos compreender na nossa condição sem Cristo. A nossa condição sem Cristo é de escravos, não é? É daqueles que precisam de redenção. É isso que o apóstolo tem dito quando ele diz que nós estamos debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado quer dizer sermos escravos do pecado. É servirmos ao pecado sem liberdade. Estamos no cativeiro do mal. Filhos de Satanás. Essa é a nossa condição, meus irmãos. Mas Cristo, Deus, o Pai, pagou o preço. E o preço foi muito alto. Qual foi o preço? Ele mesmo nos diz no verso 25. Verso 24, ele diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Aqui está o preço que Deus estava disposto a pagar pela nossa redenção. O sangue de Cristo. Meus irmãos, o que o Senhor nos diz é que o preço do pecado é a morte, não é? O próprio apóstolo Paulo vai dizer mais para frente, no Romanos, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Se alguém pecou, alguém tem que morrer. Onde há pecado, necessariamente existirá o derramamento de sangue. Em Hebreus, abra comigo, no capítulo 9, Hebreus no capítulo 9, nós lemos essa verdade ser explicitada para nós no verso 22. Hebreus 9, verso 22, quando lemos o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A palavra remissão significa perdão. Sem que o sangue seja derramado, sem que haja, meus irmãos, aquela cena grotesca, pitoresca, do sangue ser vertido, da morte ser oferecida a Deus como sacrifício, o perdão não pode existir. E esse é o preço que precisa ser pago. E esse é o preço que eu e você deveríamos pagar. Essa é a dívida que está sobre nós, mas que Deus pagou, Deus propôs no sangue de Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Compreender o significado da morte de Cristo. Tanto se fala na cruz, não é? A cruz é um símbolo conhecido universalmente, mas tão poucos compreendem. Tão poucos compreendem o significado da morte de Cristo. Que ali Cristo estava morrendo, meus irmãos, não para dar exemplo. Ele não estava morrendo como mártir, ele não estava morrendo injustamente, tudo isso é verdade, mas sobretudo, ele estava ali pagando a nossa dívida.
pagando o preço que se precisa pagar pelos nossos pecados. É por isso que nós lemos que ele levou sobre si a nossa culpa, em Isaías 53. As nossas iniquidades foram postas sobre ele. É por isso, é assim que Deus pode perdoar. Deus pode perdoar porque, em um certo sentido, Deus não perdoou. Deus puniu o pecado em Jesus Cristo. Consideramos o conceito de perdão como se fosse deixar para lá, não é? Mas Deus não pode deixar para lá. Pois se Deus deixasse para lá, Deus seria injusto na sua posição de juiz. Mas ele não é. E ele proveu, meus irmãos, o alto preço que se pode pagar, o preço de Jesus Cristo, do seu sangue precioso. E nisso, meus irmãos, compreendemos que a morte de Cristo foi vicária. A palavra vicária quer dizer substitutiva. Quer dizer que ele morreu em nosso lugar. Que ele verteu o sangue em nosso favor. O sangue que nós deveríamos verter, a morte que nós deveríamos morrer, ele morreu em nosso lugar, ele morreu vicariamente como nosso substituto, em nosso favor. E só o seu sangue poderia, de fato, nos substituir. Alguém poderia perguntar por que eu mesmo não posso morrer pelos meus próprios pecados? Ou por que não o sangue de touros e de bodes que foram derramados no Antigo Testamento não podem perdoar pecados? Porque outro sangue não pode perdoar pecado, meus irmãos, porque qualquer outro sangue não tem valor algum. E aqui nós estamos falando em pagar o preço, não é? Que valor tem o seu sangue? O seu sangue está contaminado com seus próprios pecados. É por isso aquele que de fato morre sem Cristo, ele irá morrer a morte eterna. Ele irá eternamente morrer, ele irá eternamente estar ali, vertendo sangue, vivendo num poço de sangue próprio, morrendo, sangrando, sem jamais estancar, sem jamais pagar o preço. Porque o nosso sangue não vale nada diante do tamanho da ofensa que nós temos, da ofensa que cometemos. Meus irmãos, Cristo pagou o preço, o seu sangue tem valor. Porque é o sangue divino, é o sangue de Deus. Para que Deus perdoasse os pecados, Deus precisou encarnar, Deus precisou se tornar homem, para que ele nos substituísse como homem, mas ao mesmo tempo como Deus, como homem ele pode tomar o nosso lugar. Como Deus, ele tem um sangue precioso, imaculado, daquele que jamais pecou. E ele pagou o preço. Nós temos uma ilustração disso no próprio Antigo Testamento, não é? Que testemunhava a respeito de Cristo. Que não operava a justificação e o perdão, mas apontava para Cristo, e isso está no Cordeiro. Apenas um cordeiro sem mancha poderia ser oferecido. Um cordeiro sem mácula. Um cordeiro manco não poderia ser oferecido. Não teria valor algum. Apenas aquele perfeito, saudável, de 1 ano, novo, no vigor da sua força, poderia ser oferecido para a remissão de pecados. Não para redimir os pecados, mas para apontar para aquele que viria de derramar um sangue que tem valor, um sangue que não é manchado pelos pecados. O sangue puro de Cristo. É isso que diz o apóstolo Pedro, não é? Na sua primeira carta. Lá em 1 Pedro 1, abra comigo. Pedro, no capítulo 1, no verso 18, o apóstolo diz o seguinte, que sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é precioso, meus irmãos. Por isso que para nós a Santa Ceia é algo tão especial. Quando nós temos o corpo de Cristo rasgado, por meio do qual o seu sangue verteu para nós, ele diz, bebe. Aqui está o teu preço.
que foi pago pelos seus pecados, para obter o seu perdão. Eu paguei. E que coisa maravilhosa considerar a disposição de Cristo em fazer isso. A disposição daquele que era inocente morrer como culpado. Ele não tinha que morrer, meus irmãos, pois ele é justo. Ele não tinha que encarnar, ele poderia continuar vivendo em perfeita felicidade na presença do Pai, mas ele escolheu sofrer. Ele escolheu a morte para que nós tivéssemos vida. É interessante considerar também aqui a disposição do Pai, não é? Quando diz que, na verdade, quem propôs esse preço foi o Pai, não é isso que lemos no verso 25? No verso 24, nós lemos que fomos justificados mediante a ressurreição que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Os irmãos, quando nós lemos que Deus propôs, ele está falando de Deus o Pai, pois foi Deus o Pai que de fato arquitetou, planejou a salvação. E que coisa maravilhosa contemplar a unidade na Trindade. Que aqui o Pai é quem propõe, muitas vezes nós temos uma visão equivocada do Pai. Olhamos para o Pai como aquele que está irado, e de fato, em um certo sentido, ele está irado contra os pecados. E olhamos para o Filho como aquele que, de fato, foi lá correndo, deu a sua vida e trouxe o seu sangue na presença do Pai que está virado, e, portanto, assim, com este sacrifício, o Pai agora se tornou propício a nós. Não. Foi o Pai que propôs o preço para derramar o sangue do seu Filho, do Filho quem ele ama grandemente, para perdoar os seus pecados, para que a sua ira, não uma ira passional como a nossa, mas a sua ira justa não precisasse ser aplicada em nós, pois já foi derramada no seu próprio Filho. Meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé nos diz que o preço foi pago, que a nossa maior dívida já está quitada, e que alívio é caminhar sabendo que nós não temos dívidas. Viver com dívidas é algo muito difícil, não é? Muitas vezes nós, na nossa própria vida material, financeira, nós nos metemos em situações onde precisamos fazer dívidas. E viver com dívida é viver com um peso muito grande. Muitos não conseguem dormir por conta de dívidas que têm. Tem dificuldade em saber como irão pagar. E viver sobre o peso da dívida é muito difícil. E eu me lembro de um autor, de um escritor, na verdade é escritor e também apresentador de programa que tem lá nos Estados Unidos. O nome dele é Dave Ramsey. E ele é um guru financeiro, ele é cristão, inclusive, mas o seu foco é justamente ajudar pessoas que estão endividadas, que estão de fato oprimidas pelo peso da dívida. E como ele faz, ele ensina a respeito de como eles podem sair daquela situação. Como basicamente, com muito sacrifício e renúncia e organização, é possível pagar sim as dívidas e sair daquela situação. E portanto ele escreve, ele dá palestras, ele tem livros, ensinando como de fato nós podemos quitar as nossas dívidas. E ele tem um programa de televisão no qual ele entrevista pessoas que passaram pelo seu curso, que fizeram e aplicaram o seu método de gestão de finanças e que de fato depois de 1, 2, até mesmo 3 ou mais anos quitaram as suas dívidas. E ele entrevista essas pessoas. E ele conversa com aquelas pessoas aliviadas agora do peso da dívida. E elas falam, explicam como aplicaram aquele método e tal, e agora estão livres das dívidas. E ele tem um ritual que depois de entrevistar aquelas pessoas, ele faz com cada uma delas. Ele faz o seguinte: agora você vai gritar: estou livre de dívidas. E esse é o momento mais aguardado por aqueles que participam do programa, na verdade, desde o início.
de quando estão oprimidos pela dívida e com muito sacrifício, seguindo e aplicando os métodos de Dave Ramsey, eles são agora livres da dívida, eles são entrevistados por ele e finalmente chega um momento, e às vezes eles reúnem toda a família, não apenas o pai ou a mãe, mas os filhos, às vezes a avó, o tio, tá ali todo mundo ali e todo mundo grita: estou livre de dívidas! E em geral o grito é seguido de lágrimas. Interessante observar, passa-se como se fosse um momento onde aquela pessoa sente o alívio do peso caindo dos seus ombros e geralmente choram depois de gritar, pois não tem mais dívidas. É esse o sentimento que devemos ter quando contemplamos a doutrina da justificação pela fé, pela redenção que há em Jesus Cristo. O Senhor diz: você está livre de dívidas. Não há culpa, não há peso, não há dívida alguma. E o mais impressionante é que nesse caso todo sacrifício foi feito por Cristo e não por nós. Dave Ramsey ensina que você pode quitar as suas dívidas fazendo sacrifícios. Mas a dívida aqui foi quitada pelo sacrifício de Cristo e não nosso. Literalmente não é. Pelo sacrifício da sua própria dívida. Você se sente assim? Você se sente assim? Se de fato lhe desse o microfone e fala agora. Bota para fora o sentimento que você tem ao compreender o evangelho. Sua vontade é gritar: estou perdoado dos meus pecados, porque Cristo pagou toda a dívida. É assim que é possível. Os pecados são perdoados porque Deus pagou. Deus pagou. Gratuitamente por sua graça. Mas pago pelo alto preço. Caro até mesmo para Deus. A morte do seu filho. Mas que ele se dispôs a pagar. Sacrificar o seu filho na cruz. Nos dando assim um perdão de pecados. Coisa maravilhosa, não é? Mas o apóstolo, meus irmãos, ele apresenta para nós uma outra palavra. Maravilhosa também. Que expressa, talvez por outro ângulo, como Deus pode perdoar pecados. E isso está aqui no verso de número 25. Quando ele diz que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Aqui está outra palavra riquíssima, riquíssima. Assim como a palavra redenção, a palavra propiciação, ela é profundamente rica, cheia de significação, para mostrar para nós como Deus perdoa os nossos pecados. A palavra propiciação, meus irmãos, significa, em um certo sentido, ela tem vários sentidos, tanto no hebraico como no grego, ela tem o sentido de tornar propício, tornar favorável. E é isso que temos na doutrina da justificação, não é? É Deus se tornando favorável para conosco. A sua ira estava sobre nós, pelos nossos pecados, mas pelo sangue de Cristo, a quem Deus propôs como nossa redenção, Deus agora se torna propício a nós, favorável a nós, o seu favor, e não a sua ira, está sobre nós. Que coisa maravilhosa. Mas como? Como Deus pode ser propício a nós? Se nós pecamos contra Ele? Se a redenção fala da dívida que temos para com Deus, a propiciação fala da ofensa que os nossos pecados cometeram contra Deus. E de fato nós ofendemos a Deus e o ofendemos profundamente, não é? Ele é aquele que nos criou, meus irmãos. Ele é aquele que nos fez com grande graça, imprimiu em nós a sua própria imagem e disse: viva para a minha glória, goze de bem-aventurança, coma de toda a árvore do jardim. Mas nós quisemos o fruto proibido.
Mas continuamos a fazer. E continuamos a ofender o nosso Deus. Cada pecado que cometemos é como se cuspíssemos na face de Deus. E como um Deus que zela pela sua própria glória, pode simplesmente relevar ofensas. A palavra propiciação nos ensina isso. A palavra propiciação, meus irmãos, nos ensina de que maneira, apontando para algo que existia no Antigo Testamento, o propiciatório, que mostra de que maneira o Senhor pode perdoar pecados. Semana passada, o seminarista Samuel esteve aqui e ele nos apresentou na mensagem o propiciatório. Ele mostrou para nós o que significa. E certamente nós já entendemos isso e ouvimos isso, mas eu gostaria de repetir e explicar com alguns detalhes, algumas ênfases, como Deus mostra para nós como a ofensa pode ser perdoada. Meus irmãos, na antiga aliança, que nós já vimos, testemunhava a respeito da justificação pela fé, nós tínhamos um símbolo maravilhoso da parte de Deus, que representava a doutrina da justificação pela fé. E esse símbolo estava num conjunto de dois móveis, de duas peças, que existiam no templo, que combinados apontavam para isso. O primeiro deles era o altar, no qual o animal era sacrificado, no qual o sangue era vertido, no qual o preço era pago e a redenção era obtida. E o aspecto do preço pago era representado ali pelo altar. Mas e o aspecto da ofensa? Era representado no propiciatório. O que era o propiciatório? Meus irmãos, o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança e que representava o aspecto mais importante. Era a peça mais importante de todo o templo. Ele ficava no Santo dos Santos, um local onde não era acessível às pessoas. Apenas o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano, poderia entrar ali. E era a tampa da Arca da Aliança. E nós temos aqui, meus irmãos, dois elementos importantes a considerar. O primeiro elemento a considerar no propiciatório é que o propiciatório, nas suas extremidades, ele tinha dois querubins presos ao propiciatório, que estavam de faces voltadas um para o outro, com as asas voltadas para a tampa, com os olhos olhando para baixo. E aqueles querubins representavam que ali estava o trono de Deus. Era essa a significação dos querubins. Deus está entronizado no meio do seu povo. Representa a majestade de Deus, representa a glória de Deus, representa o quão Deus é separado de nós, representa a santidade de Deus. Veja alguns versos que mostram isso. 1 Samuel 4,4, nós lemos o seguinte. 1 Samuel 4,4, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Trazer a arca mostra que Deus está entronizado entre os querubins. 2 Reis 19,15, a mesma ideia. Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. De lá Deus falava. O trono de Deus está representado ali. E, meus irmãos, considerar a presença de Deus, sobretudo no seu aspecto de trono, de glória, de majestade, de força, é considerar algo extremamente perigoso, sobretudo para aqueles que são pecadores, para aqueles que ofenderam a Deus. Meus irmãos, no mundo antigo, se você ofendeu um rei, você é trazido até a sua presença e executado na presença do rei. Se você é um ofensor da majestade, a presença do rei, a presença daquele que está entronizado, é uma presença que traz terror, pois ofendemos a majestade, ofendemos ao rei.
E essa figura do propiciatório em um aspecto. Os querubins representam um trono de Deus. E onde está a nossa ofensa? A nossa ofensa está dentro da arca, não é? É o outro aspecto que queremos considerar. Nós vimos, Samuel apresentou isso muito bem, com muitos detalhes, que dentro se por um lado, em cima do propiciatório, está o trono de Deus, embaixo do propiciatório, isto é, dentro da arca da aliança, pois o propiciatório é a tampa, dentro da arca estão os nossos pecados. O que é que estava dentro da arca? 3 elementos, não é? As tábuas da lei, o bordão de Arão que floresceu e o maná que o Senhor mandou. E cada um desses elementos, meus irmãos, por um lado, expressa a bondade de Deus. A bondade de Deus em nos dar a sua lei, que é boa, perfeita e agradável. Em nos guiar com justiça, com leis que vão apontar para nós a santidade. O bordão de Arão nos mostra que Deus não nos deixou sem liderança, não deixou o seu povo andando por aí no deserto sem um guia, mas o Senhor proveu para eles Arão, Moisés, que haveriam de guiar com uma liderança qualificada. O maná mostra a provisão de Deus, que no meio do deserto, onde não tinha nada para comer, o Senhor mandou a cada dia o pão do céu. Mas ao mesmo tempo que cada um desses elementos testifica da bondade de Deus, esses elementos também testificam da nossa rebeldia, não é? Das ofensas que cometemos contra esse Deus que foi bom para conosco. Pois a tábua que estava ali, em primeiro lugar da lei, foi a segunda tábua, mostrando que a primeira teve que ser quebrada por conta da nossa idolatria. Segunda edição. Cadê a primeira? Porque a primeira não está aqui. Porque o povo se rebelou contra o Deus que lhes tirou do Egito. Que ofensa contra Deus! O bordão de Arão. Testemunha da bondade de Deus em prover liderança, mas testemunha da nossa rebelião contra Deus, não é? Os irmãos devem se lembrar do contexto. Aquele bordão floresceu no meio da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Daqueles que queriam se rebelar contra os líderes que Deus proveu e estabelecer uma liderança do seu próprio pensamento. E é dito que Deus matou muitos naquele dia, pela rebeldia deles. E é interessante olhar um detalhe, veja comigo nessa passagem, em Números 17. Em Números 17 nós temos, 16, 17, nós temos a história da rebelião de Corá, Datã e Abirão. E o Senhor então fez a vara de Arão florescer como um milagre, para ser um sinal de que Arão era de fato o líder escolhido da parte de Deus, e que os outros não eram. E o que é que temos no capítulo 17, verso 10 de Números? A ordem do Senhor, o seguinte, veja: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho. Perante o testemunho quer dizer o quê? Dentro da arca da aliança, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar com suas murmurações contra mim, para que não morram. Como pode isso? A vara de Arão representa a rebeldia. Representa de que somos filhos rebeldes. E o Senhor diz, traz e coloca na presença do trono de Deus. Como pode? Se o meu pecado aparecer na presença do trono de Deus, se a minha ofensa aparece diante do trono de Deus, Deus irá me fulminar, justamente. Mas ele o fez. E a mesma coisa com o maná. A mesma coisa com o maná. O Senhor mandou o maná. Provisão abundante. Ninguém ficava com fome no meio do deserto.
E aquele povo chamou o maná de pão vil. Sentimos fastio e nojo do pão que Deus proveu. Eles disseram isso. Se isso não é uma grande ofensa, eu não sei o que é. O pão que Deus deu. Algo muito pequeno eu experimentei alguns anos atrás. Eu já até contei isso aqui alguns anos atrás aqui na igreja. Um dia eu estava entrando na padaria com minha mãe. E tinha um menino na porta de rua e pediu uma esmola. Minha mãe disse, aguarde aqui. Entramos na padaria, compramos pão para a nossa família e minha mãe comprou um saco extra de pão, um pão bom, até mais elaborado, um pouco mais caro. E à saída, minha mãe deu um saco de pão para o menino. O menino pegou na nossa frente, jogou o pão no chão, pisou e disse, não é esse o que eu quero. Eu não quero isso. Obviamente ele queria dinheiro para gastar com não sei o que. Ele pisou o pão na nossa frente. Nós simplesmente viramos as costas e foram embora, e isso é um ato de grande ofensa. Rejeição da bondade. E o Senhor disse, é isso que a Arca da Aliança testemunha. O pecado do povo, por um lado, dentro da arca, de rebeldia, de ofensa contra Deus, de rebelião contra Deus. Por outro lado, o trono de Deus, a sua majestade, entronizado entre os querubins, e nem os querubins ousavam olhar para Deus, os querubins estavam assim olhando para baixo. E o que é que tem no meio? O propiciatório. O propiciatório, meus irmãos, era uma tampa. Era a tampa da Arca da Aliança. Embaixo, os sinais da nossa rebelião. Em cima, o trono de Deus. E aquela tampa ali. Se os irmãos olharem com detalhes a descrição do propiciatório, em Êxodo, verão que essa tampa tinha uma bordinha. Era uma tampa que, ao redor da tampa, tinha uma borda que subia assim ao redor dela toda. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar. Trazendo o quê? O sangue que foi vertido ali no altar. E ele aspergia sobre o propiciatório. Debaixo, o nosso pecado, a nossa ofensa contra Deus. De cima, o trono da majestade, da glória de Deus. No meio, o sangue de Cristo. E por isso é que aquela tampa é chamada de propiciatório. Propiciatório literalmente quer dizer cobrir. Cobrir. Deus cobriu as nossas ofensas. Aqui estão as nossas ofensas na presença do trono de Deus, na presença da majestade de Deus, as nossas ofensas contra o Deus majestoso, e o sangue de Cristo nos cobre. E o que o rei vê é o sangue vertido. E o que é maravilhoso é que aquele trono, ao invés de trazer para nós ira, passa agora a ser um trono de graça. Um trono no qual Deus é favorável para conosco. Como pode? As nossas ofensas estão ali na presença dele. E o trono dele é um trono de graça. É isso que lemos, veja. Abra comigo Hebreus. Hebreus 4. No livro dos Hebreus, nós sabemos que o apóstolo está ali constantemente comparando Cristo com a antiga aliança, mostrando que ele é o cumprimento dessas coisas, e não apenas o cumprimento, mas o cumprimento que é muito superior àquilo que era na antiga aliança. E na antiga aliança, meus irmãos, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, isso com grande medo. Se ele fizesse algo errado, se ele não tivesse o sangue na mão,
ele morria. Mas nós agora já temos o sangue na mão. Deus já propôs o sangue por meio de Jesus Cristo. E ele se torna a nossa propiciação. E o que é que nós lemos em Hebreus? Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que coisa maravilhosa, não é? Aqueles querubins representavam, estando em cima do propiciatório, que aquele trono era um trono de misericórdia, um trono de graça, um trono onde que nós recebemos não é a ira de Deus, que deveríamos receber pelas nossas ofensas, mas recebemos a graça e o socorro em ocasião oportuna. Aqueles que ofenderam o rei podem comparecer na sua presença por causa da propiciação no sangue de Cristo. E ele se torna propício a nós. É assim que Deus perdoa pecado. Por causa do sangue de Jesus. Por um lado, o sangue de Jesus paga a nossa dívida. A nossa dívida com a lei. Ele é a nossa redenção. Ele pagou o alto preço da dívida que tínhamos contra um Deus justo. Por outro lado, o sangue de Cristo, ele restabelece a reconciliação. Onde havia ofensa, agora há amor e unidade. E tudo isso por meio do seu sangue. Por isso que Deus é favorável para conosco. Por isso que ele perdoa os nossos pecados. Porque Cristo já experimentou tanto o peso da dívida quanto o peso da separação. É interessante compreender que na cruz do Calvário, o trono onde Cristo esteve presente não foi o trono da graça, mas foi o trono da ira. Onde Deus se voltou contra o seu filho, o abandonou ali. Cristo compareceu perante um trono de ira, para que aquele trono se tornasse para nós um trono de graça. E o que resta para nós fazer? Crer nele. É isso que lemos novamente em Hebreus. Veja, Hebreus 10. Hebreus 10, a partir do verso 19. Nós lemos o seguinte: pois, irmãos, intrepidez, ou coragem, ou ousadia, para entrar no Santo dos Santos, isto é, no local onde o trono de Deus está, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui está o que Deus fez e aqui está o que nós devemos fazer. Duas coisas, não é? Basicamente, fé e arrependimento. Com fé, ele diz, nos aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé. Sem hipocrisia. Servindo a Deus com sinceridade. Crendo plenamente na sua promessa. Crendo em Cristo. Crendo na sua obra vicária. Na sua obra na cruz, no qual ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Crendo no valor do seu sangue. Plena certeza de fé. E arrependimento. Quando ele diz que o nosso coração é purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso é arrependimento.
ter a nossa consciência purificada, o nosso corpo lavado, é pelo arrependimento. É quando nós trazemos os nossos pecados diante de Deus. É interessante observar que o perdão só vai ocorrer quando a ofensa estiver na presença do trono. Não é? É isso que a arca trazia. A nossa rebeldia estava ali na presença. Traga a sua rebeldia para a presença de Deus. Não esconda nada. Traga os seus pecados e coloque na presença de Deus. E arrependa-se com a disposição de deixar o pecado, pois arrependimento envolve isso. Lavando o corpo com água pura, com o espírito, com a palavra, traga suas ofensas para Deus, toda a sua rebeldia, toda a sua idolatria, toda a sua lascívia, cada pecado que você cometeu contra cada um dos 10 mandamentos, o pecado que você cometeu contra as manifestações da bondade de Deus. E coloque ali, mas aproxime-se pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. E com ousadia e confiança, nós poderemos estar ali, com plena certeza de que não é a morte que irá nos encontrar, mas o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, eu gostaria de aplicar essa passagem com algumas considerações. A primeira delas é: compreenda que passagens como essa mostram e nos exortam a compreender profundamente a nossa salvação. Quantos de nós temos uma compreensão muito rasa do que é a salvação? Jesus perdoa os pecados e pronto. É verdade que Jesus perdoa os pecados. É verdade que uma fé sincera nisso terá os pecados perdoados, mas Deus nos revelou muito mais de que simplesmente Jesus perdoa os pecados. Ele mostra como Jesus perdoa os pecados. Ele nos deu uma palavra com ricas imagens e figuras, e ensinamentos, ilustrações para nos mostrar como a salvação opera. Compreenda, você compreende profundamente a salvação, aqui mostrada na doutrina da justificação, por meio dessas duas palavras riquíssimas, redenção e propiciação. Existem outras também. Passagens como essa nos exortam a sair da superficialidade, da compreensão do que é o Evangelho. Passagens como essa, em segundo lugar, apontam para Cristo como a única oferta suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. Glorifica a Cristo. Mostra o quão belo, quão incrível, quão maravilhosa é a salvação de Deus. Saber que todos os nossos pecados estão perdoados nele, é pelo seu sangue, é mediante a obra de Cristo, através dele, através do véu. Não há perdão de pecados sem confiança em Cristo. A glória é toda dele. Como podemos querer dividir isso? Como podemos ter a ousadia de querer trazer para nós, ainda que seja um pouquinho do mérito da salvação? Você não entrou no véu sem Cristo. Você não compreendeu ou não esteve presente diante do trono da ira de Deus. Você não pagou o preço, quem pagou foi Ele. O mérito é dele, a glória é dele, a honra é toda dele. A salvação é dele. Passagens como esta mostram, em terceiro lugar, a extensão infinita da bondade e da graça de Deus. Será que alguém pode dar um preço para o sangue de Cristo? Será que alguém pode dizer quanto custa o sangue? Será que o seu valor tem limite? Será que a nossa ofensa também tem limite? Na sua malignidade? Mas passagens como essa, especialmente na expressão quando diz Deus propôs fazer tudo isso por você, através da morte do seu filho, nos mostra a extensão da bondade de Deus. Você nunca faria isso por ninguém. Faria? Você daria o seu filho para morrer por um inimigo seu? Deus não nos pede que façamos isso. Graças a Deus.
Ele não coloca esse peso sobre nós. Mas dificilmente faríamos. Teríamos essa disposição. Deus propôs, em Jesus Cristo, matar o seu filho para dar vida a um pecador rebelde que o ofendeu. Isso mostra a extensão da bondade de Deus. E por último, meus irmãos, como já falamos, passagens como essa nos clama, ou exorta, ou grita, para que nós exerçamos a nossa fé nele. A fé justificadora. A fé que plenamente confia. Pois tudo isso é mediante a fé em Jesus Cristo. Você tem fé nele? A sua fé frutifica, produz os frutos dignos de arrependimento. É uma fé morta? É uma fé viva que mostra, se exibe como verdadeira, seguindo após Cristo em todas as coisas? Que gloriosa é a salvação de Deus, não é? É por isso que nós lemos que até mesmo os anjos ficaram impressionados quando viram o que Deus fez para nos salvar. Anjos anelam para escrutar essas coisas. É maravilhoso o que Deus fez. Que o Senhor nos abençoe. Amém.